Olá, eu sou Dora Kramer e esse é o nosso Não É Bem Assim de todas as quartas-feiras, discutindo o assunto da semana. Essa semana, o que a gente teve? Uma pesquisa muito ruim para o governo. Já apontava que a situação do governo em matéria de popularidade e credibilidade não estava boa, mas o Instituto Quest aponta que agora a desaprovação é muito maior, ou bem maior, não muito maior, bem maior que a aprovação. E a gente vai discutir as razões disso, porque a pesquisa traz recortes importantes. Diz que, olha, o governo, além de ter perdido em aprovação, perdeu também eleitorado fiel, como mulheres, pobres, nordestinos. A maioria aponta que a inflação já chegou no bolso, já chegou nas casas. A violência assumiu o primeiro lugar. Violência quer dizer o quê? Segurança pública, que é um assunto que o governo não tem ido bem. A crise do Pix, as pessoas acham, mais de 80%, acham que o governo mais errou do que acertou. Nós vamos discutir todas essas razões e tentar responder uma pergunta. O governo está perdido ou sabe qual é o rumo? Fica aí que o programa vai começar. Vai lá, Marcelo, as perguntas todas que eu joguei aí no ar. Como é que você acha? Que corre é esse do governo? O problema é o seguinte, eu repito já há algum tempo, né, que esse governo é um governo à deriva. É um governo sem rumo, sem as máquinas paradas. E agora piorou a situação, começou a fazer água. Começou, não só a deriva, começou a afundar, na minha opinião. As pesquisas mostram, né, que perante a sociedade há um descrédito generalizado com o executivo, o governo. E o executivo, o sentimento que eu tenho é que lá no Palácio Planalto é um clima de barata voa. É tiro para tudo quanto é lado. Tiro e como é? Tiro, grito e bomba, né? Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba, né? Desde da briga interna das comunicações da Janja contra lá o Sigmaringa Seixas, né? Sidônio. Ministro Sidônio. Sidônio Palmeira. Do Sinfrônio, aquele personagem enfim. Mas assim, você tem luta interna no PT, você tem luta interna dentro do governo, você tem uma série de palpitagens, né? Desde do escorregão do Pix, aí você diz que o problema é de comunicação, aí você não sabe que deu-se conta, né, que realmente o problema é que você tem de inflação. As medidas contra-inflacionárias são as mais desbaratadas, você não vê nenhuma unidade, nenhuma perspectiva das coisas entrarem nos eixos, principalmente porque o governo, isso é a característica do PT, né? É o único partido de esquerda do mundo que não exerce autocrítica. Até agora, o PT não se deu conta, né? O PT e o presidente da República não se deram conta de que, você tem que começar a fazer uma política forte de cortes públicos, de gastos públicos, forte. Esse é o primeiro passo para as coisas começarem a ter alguma chance de dar certo até 2026. Mas na cabeça do PT, na cabeça do governo, portanto, não cabe isso. Tanto é que lá na PEC da transição, antes de começar, o governo já ficou muito claro que o negócio aqui é gastança, não tem contenção. A bola da inflação está cantada desde sempre, né? Desde então, não é? Desde a transição. Todo mundo cantando. E o governo dizendo, não, o governo está bacana, está ótimo, no chamado negacionismo, como se diz agora, né? E não tem essa... E aí, de repente, a inflação... De repente, não. De repente, o governo se dá conta, né? De que a inflação é um problema, mas ela vem aí se formando. E atravessando a Praça dos Três Poderes, você vai cair num parlamento, num congresso, numa Câmara e no Senado, que está com o pau no dinheiro com força e com vontade.
e você cruza de novo a Praça dos Três Poderes na direção do Poder Judiciário, onde se taca pau no dinheiro, com força e com vontade. Aí, meu amigo, não tem como. Difícil. Não tem muito como segurar essa situação com essas condições que estão aí. Mas eu acho que o que mais surpreende é que o Brasil é PhD em questão de inflação. Então a caristia que está aí, quer dizer, a questão dos preços dos alimentos, isso é mais antigo que andar a pé no Brasil. Quer dizer, a inflação sempre se manifesta e o que mais deteriora o poder político, o prestígio político, sempre foi a danada da caristia. Quer dizer, é o cara ir no supermercado e o café está 30% mais caro. Tanto que a solução, que foi o Plano Real, conseguiu eleger 2 vezes em primeiro turno um presidente que antes disso não se elegeria, ou pelo menos achava que não se elegeria nem para deputado federal. Exatamente. Então, Corroborando o que você está dizendo. acho que essa é uma realidade. Tá? Então, o Brasil tem PhD nessa questão. E aí fica o governo, na hora que descobre, né, a pólvora, descobre que a inflação está realmente comendo o ganho do povo como um todo, quer dizer, dos mais pobres, inclusive, porque essa pesquisa mostra o desprestígio com os mais pobres, com o Nordeste, com toda a base, né, tradicional que o governo do PT e o Lula tem, né, começa a elencar medidas que todas elas deram errado, não tem nenhuma que deu certo. Aumentar imposto, baixar imposto de importação para resolver o problema de alimentos. Nunca resolveu o problema. Chegaram a inventar intervenções. Intervenções já foi interpretado como sendo congelamento. Esse, então, fiscal do Lula, quer dizer, o fiscal do Sarney, quer dizer, começa a falar um monte de abobrinha que não resolve o problema. Enquanto que o problema principal que está colocado aí há um tempão é a questão inflacionária, é a questão do déficit público, é a questão não é nem do déficit público só, é a trajetória de crescimento da dívida. E que os governos do PT e os governos, de uma maneira geral, tentam falsificar a informação, alterar a informação, fingindo que nem tudo contribui para o déficit. Então, quando faz a conta e diz que terminou no 0-0 ano passado, ele esquece que eles gastaram com a enchente do Rio Grande do Sul, eles esquecem que eles pagaram precatório, eles esquecem uma opção de contas, mas que no final do dia vão impactar financeiramente da mesma forma. Você vai pagar juros sobre isso, você vai ter que refinanciar essa dívida. Então não tem outro caminho, só tem um caminho se quiser melhorar essa situação. É rapidamente tomar uma atitude que dê uma perspectiva, não é corrigir isso, não, é dar uma perspectiva de que essa trajetória da dívida vai ser contida de alguma forma. Mas o que se dá é só sinalizar ao contrário. O arcabouço é frágil. O arcabouço sempre foi frágil. Eles conseguiram aumentar a receita para 18,5% do PIB, mas não contentes com isso, aumentaram o gasto para 19%. Então não tem jeito. A conta não fecha. A conta não consegue fechar. E tem, além disso, os custos da própria dívida, que faz que a gente está aí aumentando a dívida aí em 3%, 4% a cada ano. Uma coisa desse tudo que o Pedro Paulo falou está certíssimo. É exatamente isso. Eu só vou aqui acrescentar alguns pontos. O primeiro é que o Banco Central aumenta os juros para desestimular, desaquecer a aquecia e, portanto, criar menos pressão inflacionária. Quando ele aumenta os juros, aumenta ao mesmo tempo o serviço da dívida pública e, portanto, retroalimenta a despesa pública não primária, porque essa aqui é a mentira do governo ou dos economistas do Ministério da Fazenda desde que o mundo é mundo, né? Eles apresentam sempre o saldo primário. O que é o saldo primário? Despesa contra receita, exceto serviço da dívida, exceção do Rio Grande do Sul, essas coisas todas. Precatório. Então, falseio, precatório não sei, mas enfim. Também. Então ele falseia um pouco de assim, houve superávit primário, mas o dinheiro que sai não é o primário, é o secundário. E daí, nessa incompetência, como o tal do mercado vê isso tudo, ele se defende. Como é que ele se defende? Investindo em dólar. Aí o dólar sobe, retroalimenta mais ainda o próprio processo inflacionário. E aí atinge a microeconomia. Por quê? Porque o dólar, o valor do real, o valor do dólar em reais, é diretamente no custo de vida brasileiro, nos produtos importados e na relação entre o Brasil e os outros assuntos, todos aqueles produtos que têm referência com o exterior. Café. Café cresceu 30% porque o dólar cresceu 30%.
Não é porque aumentou a produção, porque diminuiu, é outra questão. Aço, tudo que é exportado é diretamente relacionado ao valor do dólar. E aí tem algumas coisas mais complicadas. Por exemplo, o preço dos derivados de petróleo, enfim, orientados pela Petrobras. A Petrobras hoje anuncia que vai voltar a aumentar o valor de diesel e gasolina porque não está mais aguentando, nas suas finanças empresariais, segurar essa instabilidade da variação Gasolina cambial. ainda não, é uma questão importante política, não anunciou, mas está defasado e me parece que não tem saída, vai ter que anunciar. É mais uma barata voa. Só que aí fica o governo nesse dilema entre o custo político do aumento, porque aí o diesel vai bater na comida de novo, Isso, né? Para o transporte claro, tal e tal. claro. E não acho que não vai ter escapatória, né, Márcio, de aumentar a gasolina e o gás, porque está defasado. Mas aí o governo gasolina fica no dilema, o custo político do aumento e o prejuízo que é você fazer um tipo de intervenção, pedir para segurar artificialmente, dar em Dilma e dar em prejuízo para a Petrobras, o que também é ruim. Não tem saída boa. Nem tudo no valor do dólar é política pura, é também técnica. E depois tem uma outra coisa. Se você fosse dono de uma loja qualquer, está vendendo roupa, nós estamos em janeiro, você diz assim, eu tenho que aumentar o preço um pouquinho porque o meu custo subiu. Subiu 5%. Diz assim, espera aí, pode ser que nos próximos 6 meses suba mais 10%. Então eu já vou botar mais 10% aqui para me proteger da inflação que vem aí. Isso é que o Edmar Baixo chamava de inflaflução, né? Quer dizer, é o efeito fla-flu da inflação. Você vai ao Maracanã, quando tem um gol do Flamengo, todo mundo fica em pé. Aí o Chico que está no banco de trás fica em pé também para poder ver o jogo. Então sobe assim, porque o da frente cresceu. Então você aumenta o preço da sua blusa sem pressão de custos ainda, mas como prevenção para não ter prejuízo na hora que aumentar o custo. Aí aumentou o custo, mais do que a inflação nominal. Então é tudo um imbróglio, nós somos PhD, mas estamos aprendendo cada vez mais. Mas o governo não está desaprendendo nesse aspecto? Não, o governo não está desaprendendo, ele nunca aprendeu. Porque o governo... Ele só não aprende com as lições do passado. Ele finge que não existiu o passado. Ele tenta insistir em erros que já cometeram. O PT foi contra o Plano Real, pessoal. Anteriormente. O PT foi contra o Plano Real. Os economistas do PT achavam que o Plano Real ia dar com os burros na água. E agora, 2 anos atrás, aquela artilharia do Lula e do PT contra o então presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, são sinal disso. Agora está lá um menino ótimo, que é o presidente Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo Lula, vai fazer a política exatamente igual no Banco Central, porque a tarefa dele não é controlar preço, não é coisa nenhuma, é ver a relação macroeconômica da taxa Selic, porque é a responsabilidade dele, na macroeconomia, zelar pelo não aumento da inflação. Vai aumentar a taxa de juros, vai aumentar o serviço da dívida, vai aumentar a despesa pública e pode gerar inflação. Então esse PhD, eles têm que começar a fazer no curso primário ainda. Eles nasceram depois do Plano Real, foram viciados pelo Plano Real. O Plano Real durou 8 anos com Fernando Henrique e mais 4 com Lula no primeiro mandato. Não é? Então eles aprenderam. Quer dizer, aquele negócio das lideranças no Congresso do PT, chamando o Roberto Campos Neto de patriótico, lá do que seja, é porque não aprenderam. Você já viu o que a Gleisi agora está falando? Que sabe que o Galípolo vai comandar mais um aumento dos juros, né, hoje de 1%, que é o que está previsto. Disse que o problema agora é do Boletim Focus. Não é do presidente do Banco Central. Porque o Boletim Focus é o Faria Limer. É a turma do mercado financeiro que faz previsões todas erradas. Então agora estão fazendo a previsão errada também da inflação. E vão influenciar o bondoso Galípolo a aumentar os juros. Olha que história da carochinha. Impressionante. Agora, vamos voltar. Alguns defensores do aumento dos juros argumentam que com isso você atrai capitais estrangeiros. Porque se o juro aqui fica alto, o investidor, o rentista lá de Nova York, de qualquer coisa assim, dizia, para lá no Brasil estão pagando mais do que aqui. Bota lá um dinheirinho, tá certo. Daí você tem um outro contraponto. É que o juro daqui sofre essa influência doida da Gleisi, do Lindbergh, Farias, isso que como não entendem de economia, ficam querendo se lembrar do PT do tempo deles, que era o PT do primeiro governo do Lula. Quer dizer, aquele PT não existe mais, a não ser os nomes e a capacidade de fazer agitação. Só que eles agora não estão no ataque, estão na defesa. É diferente. Você não pode atacar com o defensor. O
a revista Piauí lançou, deixa para lá a revista Piauí, quer dizer, o nascimento do Plano Real era numa conjuntura oposta à de hoje. Era uma inflação galopante, mas por razões muito mais graves do que as de hoje. Então as de hoje são razoavelmente controláveis se eles tomarem vergonha na cara em pequenos itens. É na despesa pública primária, sim. Também na secundária, também sim. Mas existem outras coisas, a insegurança jurídica, a fragilidade junto ao poder legislativo, a sensação de que o legislativo não zela pela questão pública, mas sim pela questão, primeiro, corporativa, como você falou, e segundo, corporativa nada. É de beneficiar os seus componentes no processo eleitoral de daqui a 2 anos. Isso não é corporativismo? Médio. O corporativismo é a defesa da casa como um todo, como tem o judiciário. Eles ali interesses pessoais paroquiais de cada um. Pode ser, tá bem. Dos membros do podemos Congresso. adotar o corporativismo, mas essa sensação toda é um contraponto à vontade do investidor estrangeiro de botar dinheiro aqui. Bota também, mas não bota no chão de fábrica. Não, é capital especulativo. Não é para fazer fábricas novas, não é para fazer investimentos de longo prazo, é para fazer coisas pequenas. Porque o longo prazo está comprometido. E tem insegurança jurídica também. Sim, a insegurança jurídica e também a questão da violência. Aí, em paralelo, aqui no estado do Rio, pelo menos qualquer um, não é só o Rio de Janeiro. Não é. O Rio de Janeiro está numa posição muito ostensiva do combate à criminalidade armada. Mas o resto do Brasil também tem isso. Não, no combate não. Não Na ficar derrota. refém, na derrota, claro. A derrota. Mas, de qualquer forma, combate, não. aqui no estado do Rio, você para atrair um investidor para o estado, vamos fazer uma fábrica de produtos farmacêuticos na Baixada Fluminense. Não. Não vou. Porque eu não vou botar meu dinheiro bom em cima de uma coisa que 10 minutos depois aparece um miliciano cobrando proteção, por exemplo. Que corta a internet e quer que eu compre dele. Corta a internet, que eu compre dele, desliga o cabo. Corta o cabo. O cabo de luz, o cabo não sei de quê. Enfim, essas questões paralelas afastam também o investidor e, portanto, afastam o ingresso de moeda estrangeira e, portanto, contribuem também para subir um pouquinho a taxa de câmbio. É grave a Não, situação. a crise é grave. Só que o Lula resolveu a crise. Anunciou agora na semana passada que temos que nos preocupar com a sucessão presidencial. Abre a sucessão. Jogou gasolina na fogueira, né? Jogou gasolina na fogueira. Como se não bastasse os problemas que o governo e ele tem, né? Ele ainda jogou a gasolina na fogueira na medida em que ele antecipou o processo de luta interna dentro do governo. Do governo não, do PT. Do PT, era do governo. E do governo também. Porque é interessante isso, porque o governo, entre aspas, de coalizão. Coalizão com quem, cara pálida? Né? Porque na hora que o bicho pega, o governo se autodenomina como um governo de coalizão. Não, é um governo em que você negociou interesses, né? Você dividiu o butim primeiro entre os petistas e o resto você negociou também com o Centrão. Quer dizer, tanto é que o governo não tem plano, né? O governo não tem um projeto, assim, um aim, né? Claro, que possa agregar a sociedade. E agora está lá em palpos de aranha, né? Abriu já a questão presidencial. Eu acho que tem uma coisa que você observou, que o Lula passa um sentimento de que está absolutamente assim, sem elan vital. Eu ia dizer sem saco, né? Mas eu quero ser mais educado. Está sem elan vital, está sem aquela coisa de liderar, de puxar um governo. Entendeu? Sabe, Marcelo, só uma coisinha, que tem uma cultura nessas questões muito interessante. É que você pode ter sido executivo de um cargo público qualquer, sei lá, prefeito de uma cidade pequena. Eu fui presidente do BNDES. Fui presidente do BNDES. Aí você vai andando na vida, vira deputado, não sei o que e tal. A única coisa que você não deve fazer é voltar a ser prefeito da cidade pequena que você antes foi um prefeito de grande sucesso. Porque a expectativa da população é de que você continue para frente aquilo que você fez tão bem daquela vez. É a mesma coisa sempre. É presidente do Banco Central, presidente do Banco do Brasil, qualquer coisa. Não deve repetir a posição que você já teve, dada a expectativa de que você possa ser de novo aquilo que você já tinha sido. É o caso do Lula. Total. Ele está inapetente, está sem vontade, está de saco cheio, etc, porque ele já foi presidente da República há 8 anos.
repetir tudo de E novo. que não deu certo uma jogada que ele fez, porque aí quando o Pedro Paulo fala, descobriu a pólvora, descobriu tarde, e que a inflação é um problema sério e traumático no país. Ele ficou 2 anos tentando ser outra coisa, se reinventar, ganhar o prêmio Nobel, secretário da ONU, se projetar Mediar a paz na internacionalmente, Ucrânia. brigar com o Banco Central para poder fazer aquele papel que o Zé Alencar fazia, que hoje o Alckmin não vai fazer, em adular, limpar a barra do Maduro. E aí isso não deu certo. E ele perdeu tempo em ficar se comparando ao Bolsonaro para ficar espremendo até o bagaço o 8 de janeiro. E aí foi. Só que isso não deu certo. Né? Ele estava querendo ir por uma outra via. E aí a questão do que é principal, que a vida dele não diz, que cuida das pessoas, não cuidou. E as pessoas perceberam. E as pessoas notaram. agora querem outras coisas. As pessoas não estão mais na luta sindical do patrão contra o empregado, estão em outras, estão querendo facilidade para a própria iniciativa, para pequenos empreendimentos. Mudou a relação do trabalho. Agora, uma nota apenas, né? Os americanos descobriram isso 200 anos atrás, quando proibiram mais que 2 mandatos para o presidente da República e para os governadores também lá. Quer dizer, não tem jeito. O Trump vai terminar esse mandato agora, não volta a presidente depois, de jeito nenhum, porque esse aqui é o 2º mandato dele. Senão o Partido Democrata estaria chamando o Bill Clinton para ser candidato, umas coisas assim. Eles aprenderam essa questão também. Aqui a gente podia aprender, sabe? Quer dizer, não pode repetir mais do que uma vez. Bom, depois a gente digride sobre isso aí, porque poderia ser também aplicado a deputados, a senadores, uma opção de coisa. E deputado e senador, a gente não falou do assuntinho, gente. Sábado agora vai ter sob nova direção, nova ou mesa. Não, será que é nova? Não, ponto de nova interrogação, pois entre aspas. É o caso, por exemplo, do futuro possível, provável novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que já foi presidente antes. Né? Deveria ser vetada essa condução. Já foi presidente, ela então tá bom, já gastou. Ela é vetada na mesma legislatura. Eu sei, tem isso, essa informação. Eu sei que você sabe. Ele vai ser 2 anos Mas agora, depois candidato à reeleição, não à reeleição, mas uma nova eleição na nova legislatura. Ele vai poder, claro. Ele vai poder, ele e o Hugo Mota. Agora, tudo um jogo combinado em que, claro que vão ser os dois, não tem menor possibilidade de não serem. Agora, me chama a atenção o seguinte, para fazer o quê? Tem lá uma referências ao Por um Brasil Melhor, e o resto é tudo por condições melhores para nós. E por isso que eu chamo de sindicalismo. É um sindicato. É corporativismo. Que é a mesma coisa. Aí você vai ver a mesa. Não vai melhorar, a relação. Pera só um pouquinho. Não vai melhorar a questão da transparência, que é o que se cobra. Não vai melhorar a questão da pauta. Não vai melhorar para o lado do governo, das relações. Vai continuar como sempre esteve, porque ele só tem esse apoio amplo, justamente que o compromisso é ficar como sempre esteve. Eu fui deputado num outro momento. Naquele momento, o candidato ao presidente da República era o Fernando Henrique Cardoso. Eu não sei se ele gostava ou achava chato, mas ele reunia parlamentares todo santo dia para convencê-los das iniciativas positivas de uma série de medidas. Acompanhei, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi muito bem trabalhada e tal. Aquilo não foi fácil de vencer para virar lei. Né? Era um trabalho de liderança. Era um trabalho de convencimento, um trabalho de venda da iniciativa. Então, isso é coberto, como você está dizendo, o Lula não tem mais saco para isso. Eu acho que ele assumiu achando que estava com a vida ganha. Talvez. Por causa dos 80%, eu sou Lula e eu me garanto. Acabou. Então não é. Também. Mas você vira isso tudo, inclusive consegue virar, se quiser, o corporativismo do Congresso, o sindicalismo não sei de quê, se quiser exercer liderança. Para exercer tem que ter primeiro a dita liderança, né? E o líder atual não está com disposição para isso. Não é só isso, eu acho que o líder é aquele cara que ele se impõe, né? O estadista é aquele cara que não vê só o dia a dia, ele enxerga o país há 50, 100, 200 anos à frente. Ele é o cara que diz, né, estabelece os guidelines, é por aqui, pessoal, é por aqui que a gente tem que ir. E convence, ganha politicamente as pessoas para aquilo. O grande exemplo é o Churchill, né? Que a opinião pública inglesa era a favor de fazer a paz separado com o Hitler.
E o Churchill assumiu, né, o gabinete e convenceu, não só o parlamento, convenceu a sociedade inglesa, a opinião pública, e novamente a guerra. A Inglaterra que tinha saído massacrada. E no fim provou que estava certo. E claro, até tem uma coisa interessante, né? Ele falou, eu sei que no fim da história o Império Inglês se arrebentou, acabou, mas a democracia venceu. É para isso que a gente estava fazendo a guerra. É verdade. Eu ia trocar no assunto, saindo um pouco do assunto do Churchill, bem mais comezinho. E o Haddad, que sumiu no meio dessa crise de inflação, ele não dá uma opinião. Além de ter sumido, ainda levou uma invertida durante a reunião ministerial, uma chamada com relação ao PIX. Logo o Haddad que... que era assim, a figura do governo, normal. Sem ser o Lula, era a figura do governo que conduzia e que negociava. Conseguia fazer uma ligação com o mundo real. Com o mundo real, que tinha uma posição um pouco mais razoável. Sumiu, desapareceu. O assunto é dele, inflação, está dentro do Ministério da Economia. E quem é que foi, digamos assim, tem que usar a palavra empoderado? Arruma outro para mim. Fortalecido. O Rui Costa. Rui Costa, que não fala coisa com o coisa, antagonista, não fala coisa com coisa, é uma pessoa de maus bofes, tá certo? É uma pessoa que acha que ser governador é a mesma coisa que estar na Casa Civil, manda e faz, e não é a mesma coisa. As pessoas não gostam dele. É antagonista do Haddad, tá certo? O Sidônio também é antagonista do Haddad, porque ele, por exemplo, o Haddad dizia, não vamos anunciar pacote de gastos junto com o negócio do imposto de renda, e o Sidônio bateu o pé junto com Lula. Ele é antagonista, baiano como tal, e aí vai Gleisi provavelmente para dentro do Palácio do Planalto agora. Poxa, então essa credencial do Sidônio eu não sabia, essa não credencial sabia? Negativa de que ele foi um dos autores do imposto de renda? Daquela conformação, porque então, naquela altura ele já era conselheiro de marketing. Ele não era ainda continuava, mas era o cara que comandava os espetáculos. E ele está falando coisas agora completamente... Vamos fazer uma corrente do bem, ministros não podem falar em off com jornalista. Olha como é que você controla isso. Então, é outro que está perdido. Entrou como cara do milagre, mas é o santo do pau oco. Meus amigos, como é que o governo vai ter espaço político para fazer uma reforma ministerial agora? Como, Marcelo, espaço político? Nessa muvuca de problemas. Oi? Como espaço político? Espaço político, você tem que negociar. Você vai embarcar a Gleisi Hoffmann no Ministério, você vai embarcar o Arthur Lira no Ministério. Assim, você tem que negociar com o Congresso também. Você tem que negociar com os partidos políticos, com a coalizão do bem. E a confiabilidade desse compromisso? Estou sendo irônico quando eu falei coalizão do bem. Você aceita as sugestões que estão te impondo. Entendeu? É isso, você aceita as sugestões que estão te impondo. E como é que você vai querer um rumo, uma reestruturação, né, importante, efetiva, né, na economia, na gestão pública, na coisa pública, se você não dá para esperar muito, acho que é sonho, achar que vai conseguir uma atitude desse tipo nessa altura do campeonato. Não vai. Eu acho que o máximo que pode acontecer de razoável é se acordarem que podem fazer alguma coisa no rumo certo da economia. Que ainda dá tempo de fazer, que eu não acredito que vai fazer. Não acredito que vão fazer, mas Pedro Paulo, o rumo certo da concepção geral é o rumo certo na concepção do governo? Não é. Não, eu vou fazer uma pergunta mais idiota. Tem sido objeto de discussão nas sessões do Congresso a questão da inflação e dos gastos públicos? Não. Também não. Vai ser pauta? Porque o Congresso... Não, porque é capaz de ser, porque o Congresso estava em recesso, volta agora. Mas você vê alguma manifestação, se eu fosse congressista, né, se eu fosse parlamentar, e mesmo de férias, né, porque às vezes você não pode tirar férias, né, política não tira férias. Recesso não é férias. Recesso você tem que estar se manifestando, você tem que estar opinando, você tem que se posicionar. Tanto que nas conversas, o assunto qual é agora? É a sucessão desse sábado. Na conversa não tem, aí você tem razão, não tem esse assunto. Na conversa, como vamos fazer, qual vai ser a pauta, qual é a demanda, né? A pauta óbvia seria política econômica.
discutido com seriedade, objetividade. Amigo, se nem o orçamento está votado, você imagina, verdade, né? é verdade. Olha só, e com isso, nem o orçamento está votado, mas o nosso tempo também Está esgotado. Está esgotado. Ai, eu estava procurando uma rima, mas o Marcelo vem. Eu sou um poeta. E antes, aproveitando, vamos pedir aquela história do like, compartilhamento, lembrando para vocês que estamos aqui, onde você nem precisa lembrar que vocês já vieram aqui no My News, está todo mundo sabendo, tô maluca. Isso tudo porque eu já quero me despedir dos meus amigos e pedindo para você que nos assista sempre e volte semana que vem. Às quartas-feiras estamos sempre aqui às quartas-feiras. Sempre aqui. E aí ficamos de quarta-feira à tarde, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, até a próxima quarta, onde a gente traz um episódio novinho feito essa aqui. Tchau.